Quem de vocês já saiu de casa para ir no mercado comprar alguma coisa específica e chegou lá, comprou outras coisas que foi vendo, demanda? Isso aqui também estava faltando. E volta para casa sem aquela coisa específica pela qual você saiu de casa pelo mercado. Isso acontece comigo? Quem já olhou para o relógio e depois nem lembrou mais que horas era? Pô, que horas era mesmo? Tem que olhar de novo. Quem que... tem que... Eu comigo, né? Eu estou dando exemplos que acontecem comigo. Tem que imprimir um documento. Aí liga o computador, está lá desligado, monta tudo, liga ali, bota lá na impressora e aí recebe uma mensagem, aparece uma janela, faz outra coisa que também estava pendente e aí você desliga o computador, não imprimiu o que tinha que imprimir. Meu TDAH é alto, né? Parece, contando aqui para você. Se eu contar uma experiência que eu tive aqui sexta-feira, que eu vim aqui organizar algumas coisas na igreja, e aí eu não vou gastar muito tempo com vocês, mas eu subi ali em cima, né, tem uma escadinha no nosso depósito, para pegar um resto de alimento, uns óleo que tinha ali. Entre fazer isso, entre subir e pegar o óleo e concluir isso, eu fiz umas 8 tarefas nesse meio campo que demorei 1h30 para fazer isso. Eu subi e vi que tinha muito pó, daí eu quis varrer, mas eu lembrei que daí ia levantar muita poeira, então eu peguei o borrifador, estava com um resto de sabão, aí eu fui jogar fora e sujei a louça, daí eu vou aproveitar para lavar essa louça, então eu lavei toda aquela louça que estava ali suja na pia, e terminei a água do borrifador, aí eu botei água limpa no borrifador, agora sim a água, as plantas, tem que molhar as plantas da igreja. Eu aproveitei para vir molhar as plantas, borrifar nas folhas também. E nisso eu recebi uma ligação, fiquei 27 minutos numa ligação com um advogado lá de Porto Alegre, aí depois respondi outras mensagens, e o que eu estou fazendo isso aqui na mão? As plantas, terminei as plantas, e eu, beleza, né? Missão cumprida, o óleo. Aí eu lembrei, subi, peguei, molhei o chão lá, que é cimento puro, varri, tirei toda a sujeira, peguei litro de óleo e desci, e aí demorei 1h30 para pegar esse óleo. Aí eu acho que eu preciso de uma terapia também. Mas em outras proporções, acredito que a gente todos passam por esse tipo de situação. Eu tenho uma mais forte para contar para vocês, mas vou poupar, vou guardar para contar no GC. Essa foi punk. Mas a gente faz muitas coisas assim, a gente se distrai bastante, nos distraímos facilmente, estamos cheios de coisas que chamam a nossa atenção, cheios de estímulos. A gente começa a fazer uma coisa e de repente vem um outro estímulo, a gente larga o que está fazendo. Os papais novos devem estar lendo sobre isso, a quantidade de estímulo para a criança, diminui a quantidade de brinquedo, tira a tela, bota só um brinquedo assim, e metros, e para dosar e equilibrar isso. Mas nós adultos estamos até mesmo distraídos com a quantidade de estímulo que eles têm para aprender como lidar com o estímulo das crianças. É uma coisa doida. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, um texto muito conhecido da conversa de Jesus com a samaritana no poço. O Evangelho de João, como nós falamos muito de João recentemente, na série da primeira carta, foi escrito por João, e o propósito desse livro, de todo o Evangelho, dos 21 capítulos aqui organizados, para João é mostrar que Jesus é o Filho de Deus, enviado por Deus para mostrar a glória de Deus e religar o homem a Deus. João fala isso, o propósito que eu escrevi esses sinais é para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E João conhecia muito bem os costumes dos judeus e dos gentios, e ele escreve esse evangelho em um formato diferente dos outros. Mateus, Marcos e Lucas escrevem numa narrativa muito semelhante, tentando ser mais respeitoso aos fatos, de uma sua maneira, com o seu público-alvo, mas João ele destoa. Tanto que ele não é chamado, ele não entra no conjunto dos evangelhos sinóticos, né? Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinóticos porque eles têm quase o mesmo ponto de referência, uma vista diferente, mas os textos muito semelhantes. João destoa disso. Ele faz uma carta diferenciada, com um público diferenciado, para os gentios que estavam na região. Abriu sua Bíblia em João 4, vamos ler o texto do 1 ao 6, e depois nós vamos lá para frente, do 26 ao 35. Se você não tem o texto, você pode acompanhar a leitura na TV. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim os seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve que passar por Samaria.
chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado nome ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta de meio-dia. Então Jesus... aí acabou aqui, nós vamos lá para o 26. E aí Jesus tem aquela conversa com a mulher samaritana, do 7 até o 25. E aí chega no 26, então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Naquele momento seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver, um homem que me disse tudo que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Rabi significa mestre. E Jesus respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém trouxe comida para Jesus? Então Jesus explicou: o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Então vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são pessoas que passam a ter vida eterna. Que alegria! Tanto espera tanto o que semeia quanto o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita. Até aqui. João escreve então para motivar a fé em Cristo, e escreve para esse povo. No capítulo 2 de João, a gente vê lá o primeiro sinal de Jesus, lá naquele casamento em Caná da Galileia, que ele transforma a água em vinho naquela festa, o melhor vinho que esses convidados já tomaram. E ali no versículo 2, capítulo 2, versículo 11, João fala que Jesus começou a manifestar a sua glória. Depois Jesus vai para Jerusalém e continua a fazer muitos sinais ali. E muitos vão crendo nele. E João vai relatando isso logo no início já do capítulo da sua carta. E aí no capítulo 3, João conversa com Nicodemos, aquela famosa conversa, na calada da noite, escondidinhos, em que João pergunta: mas como que eu faço para nascer de novo? E Jesus fala que não tem como, é o vento do Espírito que sopra para que você nasça de novo. É necessário que você nasça de novo e que o Espírito sopra para onde quer. E aí ele vai falar sobre se arrepender, sobre crer em Jesus. E o versículo mais conhecido talvez da Bíblia, depois de o Senhor meu pastor nada me faltará, que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. E aí então Jesus, depois do capítulo 13, João chega aqui no capítulo 4, vai narrar essa conversa com a mulher samaritana. Só que Jesus está aqui, o texto vai nos dizer logo no início que Jesus está na região da Judéia. E ele quer ir para a Galileia, outro lado. Deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui para localizar vocês. Aqui é a região do Mar Mediterrâneo, tá? Nós temos lá em cima a Itália, aqui Turquia, Iraque, o Egito, e nós vamos olhar para essa região de Israel, bem aqui no finalzinho ali do Mar Mediterrâneo. Vamos dar um zoom nessa região aqui. Jesus está na Judéia, aqui embaixo, nessa região, e ele quer ir lá para a Galileia. E para ir para lá ele teria que passar pela região de Samaria, para voltar para a Galileia. João, aqui no versículo 9, nós não lemos, mas se você observar, ele faz um comentário muito interessante. No versículo 9 ele diz que a mulher ficou surpresa quando Jesus foi conversar com ela. Afinal, ele era homem e foi conversar com ela que era mulher, e ele era judeu e ela samaritana. Como que você faz isso? E João comenta mais à frente, que os judeus não se davam com os samaritanos. Por que tinha essa rixa entre judeus e samaritanos? Por que eles não se davam? Será que a gente fala às vezes: tem uma rixa entre Barbosa e Garibaldi, entre Rondon e Marco Polo, entre Inter e Grego? Que rixa há entre os judeus e os samaritanos? Os judeus se consideravam puros,
sangue puro. Nós somos descendentes de Abraão, sangue puro. Nós só nos relacionamos aqui da nossa linhagem, não casamos com os de fora. Nós mantemos a pureza sanguínea do povo de Deus. Nós somos o povo escolhido por Deus. Só que isso não é teoria, porque eles se misturaram com outros povos, os caras pulavam cerca, tinha de tudo que era mistura com escravos. Então, na teoria, eles se mantinham puros. Os samaritanos é um povo que depois, quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia e outras regiões, eles ficaram nessa região. Os povos que dominaram os judeus deixaram alguns naquela região. Só que eles se misturavam com outros povos. O que um povo fazia para enfraquecer um povo era misturar com outros. Eles se perdiam na cultura, se perdiam na identidade, se perdiam nos valores e viravam um povo fraco, sem identidade, sem cultura, sem algo para amar, uma pátria para defender. E esses samaritanos então se misturaram com outros povos que foram conquistados e perderam a linhagem real dos judeus. E os judeus tinham raiva dos samaritanos por isso, porque eles não se mantiveram fiéis a Deus. E os samaritanos diziam, não, mas nós também temos a lei de Deus. Eles também tinham a Bíblia, só que eles tinham só os 5 primeiros livros da Bíblia como regra para eles, chamado Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia eles tentavam seguir. E os judeus tinham os salmos, os profetas, as revelações. Então eles diziam, vocês querem ser como nós, mas não são dos nossos. E eles odiavam, a ponto de que quando o judeu queria ir para a Galileia, aqui tinha o rio, que conecta ali o mar da Galileia, o mar morto, lá em cima nascente, E aí, quando ele queria ir, eles não passavam por lá. É como quando você vê uma pessoa que você não quer cumprimentar e atravessa a rua, baixa a cabeça, finge que está distraído, mexe no celular. Só que esse pessoal atravessava o rio, dava toda a volta por fora e atravessava o rio de novo para voltar por lá, para não ter que nem cruzar pelas comunidades samaritanas. Mas Jesus diz aqui no versículo, no início, João relata que Jesus teve que passar por Samaria. Não, nós vamos pelo caminho mais perto, não sou trouxa, eu vou pelo caminho certo, Jesus, nós temos que passar por lá. A consciência da missão, temos que passar por lá. E eles param aqui nessa cidade, uma comunidade chamada Sicar. E ali acontece o diálogo nessa região do poço. E aí Jesus para, com sede, com fome, e pede que os discípulos vão para a cidade buscar comida, e ele fica ali. Depois chega a mulher e acontece o diálogo. Era por volta do meio-dia, quando veio essa mulher samaritana retirada do poço, e ali acontece aquele diálogo impressionante. A primeira pessoa a qual Jesus se revela como Messias. Ela fala que virá alguém, que vai nos libertar, onde é que importa que adore, Jesus fala, nem aqui nem lá. Não quer dizer que tem que ser na igreja preta, nem na igreja de pedra. Não quer dizer que tem que ser worship e nem tem que ser piano. O importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ela, como que eu vou aprender isso? Ela fala, eu sou o que falo para você. Eu sou o Messias que vocês tanto esperam. Apesar de eles não terem as profecias, eles aguardavam o Messias também. E Jesus se revela no versículo 26, bem na hora, diz o versículo 26, 27, que os discípulos voltaram. E eles voltam ali. O versículo 30 depois vai falar que essa mulher foi para a cidade, ela foi buscar água, abandonou o vaso dela, ali, o cântaro, a vasilha dela, e voltou lá para falar para a cidade que ela achava que tinha encontrado aquele que era o Messias que eles tanto esperavam. E nisso chega os discípulos surpresos dele falando com uma mulher samaritana. Mas ninguém se atreveu a perguntar nada. Os discípulos, o silêncio dos discípulos já dizia alguma coisa. A surpresa, o espanto de ver Jesus, um homem, conversando com uma mulher samaritana ainda. Porque essa mulher talvez percebeu o climão ali, Chegou os discípulos, aquele negócio, como assim essa mulher? E ela foi embora logo, vazou dali. E ela foi chamar a cidade para que eles viessem até Jesus. E depois que ela sai, acontece esse diálogo entre Jesus e os discípulos. E nesse diálogo de Jesus e os discípulos, nós podemos observar algumas coisas interessantes. Nós vamos poder ver que os discípulos ainda não tinham uma boa noção de quem era Jesus. Eles eram seguidores de Jesus, estavam aprendendo a ser discípulos, mas sem noção do que estavam vivendo. Olha o versículo 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, Rabi, coma alguma coisa. Os discípulos estavam vivendo como cristãos, seguindo a Cristo, sem noção. E o que eu quero que a gente perceba nesse texto hoje é que a gente não pode desperdiçar a nossa vida vivendo como cristãos sem noção. Sem noção
Primeiro, os discípulos não tinham noção do valor da mensagem que eles estavam carregando. O valor da mensagem, da notícia que eles tinham de estar andando com o Messias. Ao verem Jesus conversando com uma mulher, eles ficam surpresos, não conversam com ele sobre isso. Muito provavelmente o texto diz que quando Jesus declarou, né, eu sou o Messias, o que fala para você. Foi nesse momento que os discípulos chegaram. E eles, naquela ânsia de falar, vamos lá até o Messias, e Jesus sempre amenizando, dando calma, né? E eles, calma, tem um momento certo. E ali Jesus se revela como Messias. E eles ignoram aquela revelação, aquele momento que Jesus diz quem ele é, e se preocupam com a comida. Olhem para isso, o versículo 27 mostra que eles chegaram nesse ponto. E eles não deram prioridade ao que realmente importa. Não deram prioridade ao que realmente era importante. Eles priorizaram a comida física. Chegaram até Jesus e a primeira coisa que eles fazem é oferecer comida para Jesus. Nós sabemos que devemos ser educados, né? Se eu chego com comida e tem uma pessoa ali que estava com fome, eles sabiam disso, eu vou oferecer comida também. Mas eles ignoraram o fato de Jesus se revelando como Messias. Nós sabemos que devemos alimentar o corpo também. Mas e a alma? Como temos alimentado? Quantas vezes nós nos esquecemos da importância das palavras de Jesus? Se ele estava revelando aquilo e eles tinham dúvidas sobre isso, por que não exploraram aquilo? Como assim, Jesus? Como vai ser? E a ânsia pelo que realmente é a prioridade. Como assim Jesus é o Messias? É o enviado? Que momento isso vai acontecer? Eles ficaram constrangidos por uma circunstância cultural de Jesus estar falando com uma mulher samaritana e disfarçaram, Jesus, quer comer? A gente trouxe comida. Mudaram o foco. E quantas vezes a gente faz isso? Nos importamos com tudo o que não é prioridade na nossa vida. Quantas vezes o lazer e o conforto é a resposta para os nossos anseios, mas dura pouco e nós continuamos ansiosos. Os discípulos estavam confusos. Né? E se vocês me conhecem, sabem que eu não sou religioso naquele quesito de presença de culto, ficar cobrando as pessoas que presença de culto. Para mim, estar presente no culto não é sinônimo de uma vida em harmonia com Deus. Mas eu creio que uma vida em harmonia com Deus leva a uma presença no culto. Só que não é sinônimo. Eu sei que muita gente, a pessoa falta, está com alguma dificuldade, eu estou tranquilo, porque eu sei como está o coração deles. Mas me preocupo às vezes com pessoas que estão às vezes vindo todos os cultos, mas com o coração fechado, talvez. E esses discípulos estavam invertendo as prioridades. E nós também invertemos prioridades. Trocamos outras coisas qualquer. Ao invés de virmos cultuar e buscar a Deus na comunidade, na família. Hoje eu estou muito cansado. E o cansaço pega às vezes. E é necessário cuidar do corpo. Eu falo disso com cuidado, porque eu vivi em época e ainda existe lugares que dão tanta ênfase nessa religiosidade de bater cartão no culto, de, não, meu filho está doente, não interessa, vai para o culto com o filho doente mesmo, mas o tempo está ruim, você é uma criança assim. Não, vai lá, tenha fé em Jesus. Às vezes é uma hipocrisia, porque de forçar a pessoa a estar nesses ambientes. Mas por outro lado, não devo deixar de falar da importância de nós considerarmos prioridade, estarmos juntos no culto ao Senhor, de vivermos juntos, termos ligação, nos relacionarmos, buscarmos ao Senhor na adoração comunitária, na oração comunitária, no convívio como família. E o culto moderno, hoje, com a modernidade das igrejas, vira o último quesito. Deixa eu ver, né? A gente marca um evento, se eu não tiver nada, eu vou. Não diz, não, eu vou. E se aparecer outra coisa, eu vou, porque eu já marquei um compromisso. Eu tenho um compromisso com a minha família em buscar o Senhor juntos. Vão ter circunstâncias, situações. Volto a ponderar o equilíbrio nisso, para não virar um radicalismo desequilibrado, imaturo e farisaico. Mas eu vejo que a gente também é muito frouxo, muito mole. Qualquer coisinha, não vai. Não, hoje eu espirrei 3 vezes, já é mais que o normal, então eu acho melhor eu ficar em casa. Não, olha só, olha a variação, caiu 5 graus. Olha, vai esfriar. A gente mora na serra, vai esfriar. A gente mora numa região de frio, vai esfriar no dia. Estava 13 graus da manhã, 13 graus às 7 horas da manhã, né, Alex? Nós estávamos aqui sexta-feira de manhã, 13 graus. E hoje está 33 graus. É assim, nossa saúde fragiliza com isso. Como a gente lida com isso? Às vezes a gente usa isso como desculpa para fugir do encontro com o Senhor. A gente fica frouxo, mole, qualquer coisa é prioridade, menos
o cultuar o Senhor, o buscar. Nós não somos uma igreja cheia de programa. Irmãos, tem culto de oração na quarta, o GC na quinta, não sei o que na sexta, os homens no sábado, as mulheres no domingo, os bebês na segunda. Nós temos um culto no domingo à noite e um encontro de GC. Uma igreja leve. Quem já viveu uma agenda cheia de igreja, que às vezes era pesada? Eu vivi bem isso assim. Eu trabalhei como estágio numa comunidade no interior do Pará, de uma igreja que tinha culto, programação de segunda a segunda. Tinha tudo que você imaginar, tinha na igreja. E eu falei, mas quando é que vocês têm um tempo para sair, curtir, fazer um jantar, brincar um pouco, descansar, ter um lazer? Não dá. E aí o pessoal tinha que ensaiar de tarde, tocar de noite, no outro culto tinha isso. Era drenava a pessoa. Não era um relacionamento com Deus aqui. Infelizmente. Porque aquilo não tirava a pessoa do ambiente da igreja. Como é que ela ia se relacionar com os colegas de trabalho, com os colegas da escola? Ser luz, sal e luz no mundo, se ela não saía da igreja. Agora nós vivemos uma época de outros temas, não queremos nem entrar na igreja. Não, eu já fui ontem na oração, então não preciso do culto. Parece que a gente tem uma vez por semana. E eu percebo, e agora eu falo com muito temor, que nós estamos correndo esse risco como igreja, disso virar uma cultura nossa como Rocha. 2 anos de igreja, já percebo. Em momentos que se a gente tem qualquer atividade, no sábado, no domingo, a frequência de culto cai. Já fui ontem. Essa é a minha impressão. E eu falo isso com medo, porque eu não quero ser um legalista aqui. Mas a gente parece que eu já estou bem com Deus, já servi ontem, né? A gente teve o galeto lá, hoje não. Eu não estou falando pensando em ninguém, estou falando em coisas que eu percebo em geral, nós como igreja, irmãos. Tem visitantes aqui, e eu respeito vocês, todos que nos visitam. Estou falando para quem é Rocha, para quem tem um compromisso com a igreja. E para você também que está sendo incomodado pelo Espírito Santo. Deixa Deus falar no seu coração. Onde está a prioridade do seu compromisso? O que é prioridade para você? Às vezes até o ministério se torna mais importante do que ouvir Jesus. Não, eu tenho que estar lá, eu tenho que ir. Eu faço coisas para Jesus, mas não tenho vida com Jesus. É muito fácil de sair de um lado, de um extremo para outro, e não viver no equilíbrio. Deus nos chamou para uma vida plena, para desfrutar das bênçãos que Ele nos dá, compartilhar da vida, da natureza, dos recursos, ter uma vida leve, que desfruta das coisas de Deus, mas num compromisso com Ele, para o que Ele nos chamou. Não seja um cristão sem noção da prioridade. Por que isso que eu falo isso? Porque eu até saí um pouco do que era, me perdoem, mas tive que falar, bem. Nós muitas vezes não nos preocupamos com o principal: ouvir as palavras de vida eterna que Jesus tem para nós. Quando Jesus falou, Jesus deu uma chamada na chincha de toda aquela multidão que estava seguindo Ele, né? E às vezes a gente fala assim, não, mas tem que ser amor, não seja duro com as pessoas. E Jesus pega e é bem duro. Vocês que não abandonam a família, vocês que honram mais o pai e mãe do que a mim, vocês que, enquanto vocês não odiarem pai e mãe, vocês não vão ser meus seguidores. Vocês me seguem porque eu estou dando comida para vocês. A hora que acabar a comida, vocês vão parar de me seguir. Jesus foi duro, em outras palavras, mais ou menos isso. E muita gente deixou de seguir Jesus naquela hora. Porque Jesus não quer que você desperdice a sua vida. Cara, você está me seguindo para quê? Por que você está vindo aqui sendo religioso assim? Deixa de ser trouxa, está gastando tua vida. Está tão enganado quanto está lá no mundo, às vezes. Ele dá real para aqueles seguidores dele. Eu não quero seguidores, eu quero discípulos. E aí ele olha para os discípulos e fala, e vocês? Não querem ir junto com eles? E os discípulos falam, Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. É Jesus que dá vida. É Jesus que tem as palavras que saciam a nossa alma, a nossa angústia, as nossas crises, a nossa dor, os nossos problemas. É com Ele que nós conseguiremos resolver da melhor maneira, ou conviver com eles da melhor maneira. Só que a gente esquece a prioridade, o valor dessa mensagem que nós temos, o valor dela. Não percam a noção do valor da mensagem que Jesus tem para você. Que Jesus quer usar, irmãos, na sua vida, canções, a palavra dele, nós lemos no início do culto, não é do agrado do Senhor que nós soframos, é do agrado do Senhor nos fortalecer, e Ele criou meios para isso, uma comunidade, uma igreja, irmãos, a oração, é da vontade do Senhor nos fortalecer, é do agrado do Senhor, deixa Ele feliz nos fortalecer. Não perca a noção do valor da mensagem que você carrega. Segunda observação, não perca a noção da missão que você recebeu.
Não seja um cristão sem noção da missão que recebemos. Versículo 34. Jesus explicou ali para os discípulos: o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Os discípulos chegaram a pensar que outra pessoa tinha vindo dar comida para Jesus. Será que alguém veio dar comida para ele enquanto a gente estava fora daqui? Como na maioria dos diálogos aqui, primeiro com Jesus, as pessoas não entendem, né? Como assim nascer de novo? Como assim essa água aqui não acaba? As pessoas, a gente demora um pouco a entender, né? Porque Jesus vai fundo, Ele quer que a gente pense. Ele não dá a resposta pronta, Ele quer que a gente pense. E aí os discípulos começaram a pensar sobre isso. Mas o que o Mestre Jesus estava falando para eles dizia a respeito da missão de Jesus. Ele veio para fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Jesus esteve satisfeito por ter falado para alguém quem Ele era. Eu vim aqui numa missão, eu sou o Messias, eu me revelei, porque eu vim para revelar a glória do Pai. E eu me revelei para essa mulher quem eu sou, que eu sou o Messias. E aquilo satisfez Jesus. Não estou dizendo que Jesus perdeu o apetite, aquilo saciou fisicamente dele, apesar de eu crer que isso acontece, pode acontecer. Jesus nos satisfaz tanto em momentos que aquela fome, aquele desespero pelas nossas necessidades físicas são amenizadas, supridas. Isso acontece, quem jejua já experimentou isso. Dá uma dor, dá uma vontade, mas depois passa, porque você busca a Jesus. Então não é necessariamente, não estou dizendo que necessariamente, porque o texto não dá respaldo bíblico para isso, para eu afirmar que Jesus foi saciado e perdeu o apetite. Tá? Não dá para afirmar isso nesse texto. Mas sim, Deus supre as nossas necessidades. E Jesus, percebendo aquilo, porque ele estava cansado da viagem, estava com sede, ele podia ter chegado no poço, sentado ali: eu estou cansado, estou vindo lá da Judéia, caminhei um monte, agora vem essa mulher aqui, me dá um pouco de água aí. Tomo minha água, depois eu falo, eu vou lá em Samaria, eu prego para vocês, eu tenho amanhã, eu tenho tempo aí, vou ficar mais uns 2 anos aqui, depois eu falo. Não, eu tenho uma missão. É mais prioridade do que eu tomar água. É eu falar para essa mulher onde ela encontra a água da vida eterna. Eu abro mão das minhas necessidades para suprir a necessidade eterna de alguém. É isso que está acontecendo aqui. É isso que está acontecendo aqui. Ele podia ter pedido a água para a mulher samaritana e depois da resposta dela ter conversado. Mas logo ele já aproveitou aquele gatilho dela e fez uma pergunta para ela e começou um diálogo ali. E ficou até feliz, satisfeito. Chegaram os discípulos: quer comida? Não, eu estou realizado com meu Pai. A missão de Deus para nós, irmãos, não está em um ponto ao final da linha, mas no caminho que Ele nos leva a trilhar. A missão de Deus para mim e para você não está no ponto ao final da linha, mas no caminho que Ele nos leva a trilhar. Isso nos faz abrir os olhos para onde estamos indo. Se meu objetivo é só subir e pegar um óleo, beleza, eu resolvo isso rapidinho. Se o meu objetivo é ir lá em Rocaçadas e entregar 1 quilo de alimento lá, uma cesta básica, ou lavar um porão, beleza, eu volto. Mas não, no caminho para lá eu tenho algo que Deus quer. Numa conversa no carro, num diálogo com um irmão, numa conversa com um morador. Deus, a missão de Deus não está no ponto ao final da linha, mas no caminho que Ele te leva a percorrer até lá. Nós temos que estar atentos, não perder a noção da nossa missão. E eu falo com isso que é um desafio para mim, que vem da área das exatas, que sou meio pragmático, que gosta de checklist. Faço um checklist e eu quero me dar um ok. Então, se eu tenho um objetivo, eu foco no objetivo. Muitas vezes o objetivo de Deus para mim não é o que eu escrevi, é no que eu vou viver até lá. Não, o objetivo é fazer o retiro de famílias. Vamos fazer o retiro da igreja, não importa, vamos focar. Não é. Tem um caminho a percorrer até lá, que Deus quer que a gente amadureça, cresça, sofra, amadureça e aprenda antes de executar o retiro. Então o caminho de Deus para nós vai além de um ponto ao final da linha. É um caminho a trilhar com Ele. Esses discípulos perderam a noção disso. E estavam distraídos. Porque quando a gente cumpre a vontade de Deus no caminho, Deus nos satisfaz. As nossas necessidades são supridas quando nós priorizamos a nossa missão. Vai chegar alguém com comida na mesa. Deus vai suprir o teu copo d'água. Deus vai suprir os teus boletos, a tua conta. Quando a prioridade na sua casa, na sua vida, é a missão de Deus para você. Ele vai te satisfazer, te dar alegria e satisfação. Quando nós cumprimos o propósito de Deus para nós, nós nos alegramos com a paz e a convicção de estar fazendo o que Ele quer. Mas eu não consegui o que eu planejei.
Eu não estou nem aí, porque eu estou satisfeito, porque eu tenho certeza que a minha vontade consiste, a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Eu estou satisfeito. Não interessa eu não conseguir cumprir todos os meus itens de checklist. O dia foi bom enquanto eu tentei cumprir. Eu desfrutei de Deus no caminho. E não foquei numa tarefa. É um caminho a percorrer. Deus satisfaz as nossas necessidades. Tem uma canção antiga do pastor Ademar de Campos. Quem conhece Ademar de Campos? Tem uma canção bem antiga dele. E eu vi que eles regravaram num culto ao vivo lá no Rio de Janeiro, que dizia: só Jesus a vida satisfaz. E era só isso a música: só Jesus a vida satisfaz. Só Jesus a vida satisfaz. Coisas velhas ficam para trás. Só Jesus a vida satisfaz. Entrava um baixão assim. Só Jesus satisfaz a nossa vida. Tudo é passageiro, mas Jesus satisfaz. Essa canção simples, infantil, é uma verdade que nós precisamos batejar aqui, ó. É Jesus que satisfaz a nossa vida. Mas nós tiramos os olhos de Cristo muitas vezes. E quando tiramos os olhos de Cristo, nada mais satisfaz. Aí o casamento começa a ficar ruim. Aí o filho começa a ficar diferente. Aí o relacionamento dos pais não começa a ficar bom. Aí o emprego já não é bom. Aí a minha carga horária não é legal. Aí meu patrão já não é mais tão bom. Tudo fica difícil. A verdade é que tudo é difícil. Mas com Jesus o caminho é outro. Quando nós tiramos os olhos de Cristo, essas coisas vão crescendo, nos afogando, nos oprimindo, nos comprimindo na vida. E a vida fica pesada. Fica difícil, fica triste. Fica cada vez mais difícil aproveitar as oportunidades que Ele nos dá. Por isso, saiba por que você está aqui. Saiba por que você tem o emprego que tem. Ou porque não tem o emprego que gostaria de ter. Saiba por que Deus lhe dá as atividades que você tem na mão hoje. Tem um porquê. Tudo começa com um porquê. Por que eu não consigo um emprego? Por que eu tenho esse emprego? Por que eu tenho habilidades nessa área? Por que eu gosto disso? Por que eu estou nessa igreja aqui? Por que Deus não me colocou numa igreja melhor? Por que Deus me mandou para a Rocha, uma igreja nova que não tem as coisas que eu gostaria que tivesse? Tem um porquê. Deus te mandou para cá e você ainda está aqui. Tem um porquê de Deus na sua vida. Tem um porquê. Tem uma música, hoje eu estou meio musical, tem uma música que tem um trecho da música, uma música que eu gosto muito, mas tem um trecho lamentável, triste e tosco do Humberto Gessinger, né? Infinita Highway. Conhecem? E ele canta num trecho, né? Estamos sós, e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. Mas não precisamos saber para onde vamos, nós só precisamos ir. Que vida triste. Triste imaginar. Tem gente que gosta, né, de curtir só a estrada, a paisagem, assim, mas sem saber para onde está indo. Essa arte da poesia é legal, mas isso ser o mote da sua vida, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que está acontecendo, só estou vivendo um dia após o outro. Que triste imaginar que cristãos vivem sem saber para onde estão indo. Não se preparam para isso no caminho. Pessoas que, como disse o compositor nessa mesma música mais à frente, né? A vida é mais confusa que a América Central. Não desperdice sua vida, meu irmão. Entenda a sua missão. Comprometa-se com ela e você jamais perderá a oportunidade de agradar aquele que o recrutou, aquele que deu vida, que o resgatou e quer te usar. Quer te usar para ajudar outros a serem como ele, resgatados para a glória de Deus e para a nossa alegria. Jesus tem as respostas e a paz para os maiores questionamentos da humanidade. Ele traz o amor, o descanso ao coração inquieto. Ele traz a calma ao coração ansioso. Cristo satisfaz. E Ele torna-te capaz. Só Jesus a vida satisfaz. Qual é a tua missão de vida? Qual é a missão de Deus? Tenha noção da sua missão. Não seja um cristão sem noção da missão. Versículo 35, nossa terceira observação. Não seja um cristão sem noção da visão espiritual. O versículo 35 diz, Jesus está falando, né? Vocês não costumam dizer que ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Não percam a noção espiritual. Tem um autor, um teólogo já falecido, comentarista bíblico, que ele diz que a terra
boa para a agricultura é muito escassa na região da Palestina. É um lugar cheio de pedras, muito rochoso. Quase em nenhum outro lugar do país se podia ver campos de trigo como na região de Sicar. Essa região de Sicar era privilegiada na sua terra. Em nenhum outro lugar, dado a sua geografia, se poderia ver campos de trigos grandes. E Jesus está naquele ponto estrategicamente. Tinha que passar por ali. E ele fala isso. E aqui mais uma vez, ele fala que faltava um tempo para colher, faltavam 4 meses para a colheita. E Jesus diz: ergam os olhos e vejam, os campos estão brancos, maduros, prontos para a colheita. Eu acho que mais uma vez a cabeça dos discípulos começa a dar um nó. Como assim? Eu estou olhando aqui, não está pronto para a colheita, coisa nenhuma. Você está dizendo que está branco, pronto para a colheita, os campos de trigo. E Jesus fala: preste atenção, o que eu falo não é assim tão diretamente. Eu quero te fazer pensar. Não quero te fazer um robô que eu falo uma coisa e você vai e faz. Eu quero que você pense no que eu estou te falando. Observe isso. Só Jesus está vendo isso? Será que tem que usar um óculos especial lá do 13 fantasma, que enxerga as coisas do além? Jesus estava falando para eles olharem com olhos espirituais, olharem para os samaritanos que estavam se aproximando deles. Essa mulher foi lá mostrar essa cidade. Pessoas estão vindo, prontas para a colheita. Jesus se referia à colheita de almas em Samaria. Uma colheita que estava pronta agora. Pessoas carentes da graça de Deus, ansiando pelo Messias. Jesus mostra o contraste entre a natureza e a graça dele. Porque no mundo normal, as coisas têm um tempo de ciclo conhecido por nós. Você planta, você espera 4 meses para a colheita. Mas no tempo de Deus, muitas vezes é desconhecido por nós o ciclo de Deus. Você não sabe quem é a pessoa que está pronta para você colher. Você não sabe quem você tem que plantar e você não vai ver frutificar. A nossa missão é plantar e colher os que estão prontos com olhos espirituais. Olha, os campos estão brancos ao redor de você. Você não sabe quando, você não sabe onde, mas você pode ver, você precisa enxergar essa colheita. Crer e agir com fé. Crer no tempo do Senhor e agir com fé. Muitas vezes nós não olhamos atentamente ao nosso redor, as pessoas que convivem conosco. Perdemos a visão da necessidade das pessoas ao nosso lado. Não percebemos que ao nosso redor, durante toda a semana, nos lugares que você anda, muitas almas estão prontas para a colheita. Mas nós às vezes estamos tão focados em dar um ok no checklist que nos distraímos do caminho que Deus tem para nós. Toda semana, eu creio, pessoas prontas para serem colhidas, próximas a você. Prontas para receber a mensagem do Evangelho. Prontas para receber uma palavra de amor, de consolo, da graça do Senhor. E ter os olhos abertos pelo Espírito Santo para a verdade espiritual. Mas nós nos omitimos. Nós não agimos, não falamos. Acho que não é a hora de falar. Esse não é o momento. Não vão me ouvir. Pensamos que as pessoas não vão acreditar. Quem somos nós para pensar no que o outro vai pensar em relação a Deus? Essa é a sua missão? Deus disse: vão e pensem em tudo que os outros vão pensar de vocês. E se vocês acharem que é legal, falem. Vão e preguem o Evangelho, em tempo e fora de tempo. Anunciem a mensagem de salvação. Demonstrem sim amor em atitude e em palavras. Como que eles vão crer se eles não ouvem? E como ouvirão se não há quem pregue? É necessário pregar, anunciar o Evangelho de Jesus. Estender ao outro isso. A gente pensa: não, esse aí nem adianta falar. Esse aí eu conheço. Esse aí eu só vou perder meu tempo, nem vou falar. Não vai adiantar nada. Esse aí não vai aceitar nunca. E esse aí só um milagre. Você é um milagre. Nós somos um milagre. Todos nós só estamos aqui por um milagre do Senhor Jesus. Mas a gente quer medir muitas vezes em relação a outras pessoas. F.F. Bruce escreveu: a alma mais improvável pode se tornar a testemunha mais eficiente. E às vezes uma pessoa que você vai evangelizar, que você vai colher, vai se tornar um missionário muito maior do que você já viu. Como foi essa mulher naquele poço. Jesus ali, caminhando com os discípulos, ensinando eles, o tempo todo com eles. Eles foram lá para a cidade e não fizeram nada. A mulher ouviu a notícia na hora. Uma mulher improvável, que tinha vários casamentos, 5º casamento, uma vida improvável. Ela foi
usada por Deus para alcançar aquela cidade. Quem sou eu? Quem é você para saber quem aceita ou não a Jesus? A ordem de Jesus é pregue a palavra. Precisamos manter nossa visão aberta e nosso coração obediente. Estar atento a quem está ao nosso redor. Não perder a ousadia espiritual. E o que nós mais temos visto nesse tempo são pessoas com medo, desesperadas, ansiosas por problemas reais. Problemas reais. Mas o pior problema da vida delas não é esse que elas vivem. Elas vivem nesses problemas muitas vezes por não saber qual é a maior necessidade delas. Do perdão, do amor de Jesus, diariamente na sua vida. Nós precisamos enxergar além do óbvio. Olhar as necessidades das pessoas ao nosso redor e conduzi-las à verdade mais importante que elas podem conhecer. Não seja um cristão sem visão espiritual. E a quarta observação: não seja um cristão sem noção do tempo e do espaço. Versículo 37 e 38 ainda. Vocês conhecem o ditado: um semeia e outro colhe. E é verdade, eu envio vocês para colher o que não semearam. Outros realizaram o trabalho. E agora vocês juntarão essa colheita. Do tempo de Deus. Não perca a noção do tempo de Deus. Do lugar que Deus te colocou hoje. Do que você está vivendo hoje. O ceifeiro, que é aquele que colhe, ele iria receber uma recompensa por algo que ele não plantou. Pois não foram eles que colocaram esperança naqueles corações. Não foram eles que foram até a cidade anunciar o Evangelho de Cristo, a boa nova do Messias. Não foram eles os instrumentos de Deus para plantar a semente naquelas vidas. Mas eles não imaginavam o que ia acontecer, o que podia acontecer ali onde eles estavam, em Samaria. Na cabeça deles, quando eles viram os samaritanos se aproximando, talvez eles não tivessem nem entendido ainda. Jamais imaginariam que dali, de Samaria, Jesus faria novos seguidores, porque tinha uma barreira cultural. Imagina, Jesus vai fazer seguidores aqui de Samaria. Novos discípulos. Os discípulos não tinham percebido que já era tempo de agir, tempo de ceifar. Talvez eles estivessem esperando o momento ideal, esperando acabar o tempo do discipulado. Eles começaram o tempo com Jesus. Agora estou caminhando com Jesus, depois que eu me formar, quando Jesus me entregar o diploma, discípulo, agora eu vou cumprir minha missão. Eles ficam sempre esperando algo acontecer. Não, depois que isso acontecer. Jesus mandou eles para aquela cidade, e eles não perceberam que tinha pessoas sedentas ali, da verdade de Deus. Sedentas de um Messias. Elas estavam tão focadas na tarefa delas, para dar um ok no checklist da comida, que perderam a noção do local que estavam. Olharam para a missão como um fim e se perderam por poder viver o melhor de Deus no caminho. Nós somos muito presos ao tempo, irmãos. Nós somos temporais, criados por Deus dentro de um tempo. E essa isso torna muitas vezes uma dificuldade para nós, de olhar com fé para a obra de Deus e agir com obediência. Talvez você olhe para a sua igreja, para essa igreja e imagine: será muito bom quando tal coisa acontecer. Vai ser muito legal quando um dia nós tivermos A, B, C ou D aqui acontecendo. Ou um outro lugar. Um dia que nós estivermos em outro lugar. Um dia que tiver isso. E depois que eu terminar esse curso. E depois que eu me casar. E depois que meu filho crescer. E depois disso. E depois daquilo aí eu vou. Não, quando eu me aposentar. Então depois que eu fizer isso. Depois que eu fizer aquilo. Aí sim eu terei mais tempo para o Senhor. Mentira! Se você não tem tempo para o Senhor hoje, pode continuar usando a mesma desculpa amanhã com outras coisas. Deus quer o teu coração hoje, em meio ao que você vive hoje. Ao estudo, ao trabalho, à família, criança pequena, criança que acorda de noite, que chora de madrugada. Deus quer te usar hoje do jeito da situação de vida que Ele te colocou hoje. Não perca a noção do tempo de Deus que se chama hoje. Conversei com um cara lá em São Paulo semana passada que eu estive. Depois eu falo um pouco sobre isso. E a gente teve uma conversa sobre o tempo. Ele é psicanalista. E foi uma conversa um pouco bem filosófica. E eu vou dar alguns detalhes, né? Está sendo gravado. E a gente está preso ao tempo. Mas o que a gente tem na nossa mão é o hoje. O futuro é uma esperança. O passado é uma memória. A gente tem o hoje. Não, mas quando isso acontecer, aí eu vou poder ter mais tempo. Não se iluda. Eu já me iludi com isso.
trabalhei 10 anos na indústria. E eu disse, não, porque eu vou me formar em engenharia, depois eu vou para o seminário, e quando eu me formar vai ser melhor. E muitas vidas passando por mim, diariamente. E eu distraído, sem noção da missão, porque Deus me colocou dentro de uma indústria, me deu um cargo de gestão, me deu influência sobre pessoas. Não, estou aqui, não vejo a hora de ir embora, porque hoje tem ensaio do louvor. Hoje tem ensaio, vai ser muito massa, estar com os irmãos, tão gostoso. E eu passava ali às 17 horas, deu meu horário, bati meu cartão, às vezes ficava um pouco mais e ia embora. Deus não está interessado no fim, é o caminho, é o teu dia inteiro que Ele quer. E a gente se distrai demais, irmãos. Não sabemos se vai ser hoje que essa pessoa vai aceitar Jesus, se vai ser amanhã. Precisamos anunciar com temor do Senhor, com ousadia. Não agir às vezes a gente não age, a gente fica esperando um tempo melhor e ideal, em vez de a gente criar esse momento. Deus nos manda trabalhar hoje e aqui, com o que temos nas nossas mãos agora. Precisamos colocar em prática o que aprendemos. Se você tem negligenciado o serviço no reino, está pecando contra Deus. Não só, e eu não falo só de servir na igreja, estou falando de viver onde Deus te colocou, na missão que Ele tem para a tua vida, a tua família, a tua profissão, a tua vocação. Talvez você diga, eu quero evangelizar, eu quero falar de Jesus, mas primeiro eu tenho que ler toda a Bíblia, estudar mais, conhecer mais. Não. Se você crê no Senhor Jesus, se você ama a palavra dele, você não é um reptiliano, como eu já falei aqui, você é filho de Deus, você tem a divina semente, a presença do Espírito Santo, que te capacita a viver o que Ele tem para ti. Fale do que Jesus fez na história, na cruz. Anuncie o Evangelho, fale do que Ele fez na sua vida. Estamos muito distraídos, achando que o campo missionário, missões na África, na Ásia, na Europa pós-cristã. Se você, o Gerson aqui semana passada falou essa frase aí que me veio na mente agora. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, porque você está em missão. Deus te deu uma missão. Só que a gente se esquece muitas vezes. Ficamos perdidos. Temos uma visão geográfica muito limitada. Precisamos do Senhor Jesus para abrir os nossos olhos, nos dar ousadia. Olha para onde você está agora. Olha para onde você está hoje. Não perca a noção do tempo e espaço que Deus te colocou. Esteja atento às pessoas no seu local, na sua casa, na sua igreja, na sua turma da escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua empresa. Pessoas que Deus colocou no seu caminho. Um cliente nunca é só um cliente. Um fornecedor nunca é só um fornecedor. Um patrão nunca é só um patrão. Um colega nunca é só um colega. Um vizinho nunca é só um vizinho. São pessoas portadoras da imagem de Deus, ainda que distorcidas pelo pecado, ansiando pela mensagem que pode aproximar elas do Senhor mais uma vez. Plante sementes para outros colherem. Colha o que outros plantaram. Trabalhe para o reino de Deus. Abra os olhos espirituais. Não perca a noção do tempo e do espaço onde Deus te colocou. Obedeça hoje. Vamos concluindo. Quero chamar o pessoal do louvor já para se posicionar. A mulher samaritana, ela voltou e falou do Messias. Falou com temor. Se expôs. Aquela mulher tinha uma vida muito rejeitada pela sociedade. Um padrão de vida que a sociedade rejeitava. Os piores pecados rejeitados pela comunidade. Ela não teve vergonha de quem ela era. Porque a mensagem que ela carregava era mais importante de quem ela era. E ela anunciou a mensagem do Messias. Mas eu tenho que primeiro acertar minha vida, corrigir, parar de ser assim. Confesse os pecados a Jesus, fale que lute com isso, mas anuncie a mensagem daquele que pode te transformar para transformar outros. Não tenha medo. Existe uma frase atribuída ao mesmo pregador batista que falou essa do impostor, Charles Spurgeon, que ele diz: evangelismo é um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar o pão. Eu não sei evangelizar. Você está comendo do pão da vida? Você está se alimentando de Jesus? Então fale onde você encontrou isso. Mas a minha vida ainda está suja, eu ainda ando nos trapos, eu ainda estou fedido. Fale para outros que precisam do mesmo alimento que você.
enquanto Jesus vai te curando, te limpando, te lavando nesse caminho, evangelizar é falar onde encontrar pão, não é mostrar que você é o exemplo. Olha o que Jesus fez na minha vida, você vai na sua passarela. Olha o que Jesus fez na minha vida, olha minha empresa, minha família, olha meus filhos, olha só, eu deixei de fazer isso. O evangelismo não é sobre o que Jesus fez em você, é sobre o que Jesus fez na história, na cruz, para que você tivesse acesso a Deus e para que outros tivessem a Deus. Portanto, não estão sem noção do que Deus fez na sua vida e quer fazer na vida de outros por meio de você, igreja, por nosso meio. Em João capítulo 6, versículo 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá sede, jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. É Ele, não é você que vai sustentar a vida das pessoas, é o pão divino. Você tem que falar quem é, onde encontrar, anunciar. E claro, é um processo de caminhada muitas vezes com as pessoas. Nós sempre temos que estar caminhando com alguém, caminhando com outros que nos ajudam e outros com os quais nós ajudamos. Discipulado é isso. Não é um diploma que você recebe, é um caminho que você anda com Jesus. Você conhece Jesus? Você conhece os feitos de Jesus? Conhece o poder de Jesus? Conhece a obra redentora de Deus? Teve algum dia a oportunidade de ouvir e entender que você é pecador, sujo, separado da glória de Deus, mas pela graça, pelo amor de Deus por nós, pela bondade dele, para a glória dele, ele envia Jesus para morrer no seu lugar, te substituir, para ressuscitar e te dar nova vida para a glória de Deus Pai. Creia nisso. Se você crê, viva isso. Se você já crê nisso, viva isso. O Espírito de Deus em você te capacita a viver com total noção do mundo espiritual da realidade. Você não precisa andar aí com a cabeça vazia, sem andar distraído, mas com visão espiritual aqui. Jesus disse: eu estou aqui para te ajudar. Como o Fabiano falou, né? O fardo dele é leve. Diga para Jesus: eis-me aqui, Senhor, me dá um fardo leve. Acho que eu estou carregando peso desnecessário. Estou carregando aquilo que não é para eu carregar. Eu quero carregar o teu fardo, que é um fardo leve contigo. Às vezes a gente carrega coisas que não é para a gente carregar. Coloque nas mãos do Senhor Jesus. Coloque diante de Jesus a sua vida, o seu emprego, o seu casamento, os seus filhos, o relacionamento com a sua família, com os seus filhos, com os seus pais. Ele quer te ajudar a carregar isso. Mas confia nele em primeiro lugar. Seja ousado. Confie em Jesus hoje para cumprir com ousadia e alegria o propósito que ele tem para você. Uma última canção que eu quero citar. Uma canção antiga, composta em 1978, chamado Grupo Elo. O nome do cara é Jairo Gonçalves, o compositor. Ele escreveu, ele faz uma canção, e a impressão que eu tenho é que algumas canções antigas tinham mais conteúdo profundo assim. Gosto das canções de hoje também, mas eu gosto das antigas. Eu sou novo, mas sou velho. Esse cara observa o mundo ao redor com olhos espirituais. Ele declara no refrão: só em Jesus, a paz real, eu pude encontrar, o seu amor experimentar. Me entreguei a Cristo e da vida eterna vou desfrutar. E depois ele encontra uma pessoa nessa canção, observa alguém, se dirige a alguém e diz: eu posso ver que você não é feliz. É nítido que você está fingindo. Eu já estou aumentando a música dele. Ele diz: posso ver que não é feliz. Vou dizer que você não pode ser feliz. Que legal, né? Você vê uma pessoa triste, chega nela e diz: cara, tu não pode ser feliz. Vejo que não és feliz e nem pode ser feliz se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem a solução. Mas só em Jesus, a paz real você vai encontrar, o seu amor você vai experimentar. Venha Jesus Cristo para da vida eterna desfrutar. Venha para Jesus. Vamos louvar a esse que é digno de todo louvor, toda honra.